Hoje vamos dar início ao nosso quarto e último seminário desse projeto de ensino. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de bioinformática e a importância que essas ferramentas que utilizam dados de sequenciamento têm no diagnóstico, no tratamento e no entendimento das doenças, como as doenças virais, né? Como no caso do Covid-19, do coronavírus, que a gente está vivendo, né? E vendo muito nesse momento. Então, hoje quem está comigo aqui é o Joilson Xavier. O Joilson tem uma grande experiência com genomas, com estudos de genomas de vírus. Ele já estudou febre amarela, Zika. Que mais, Joilson? Você pode se apresentar melhor aí. Eu vou passar a palavra para você. Olá a todos. Como a Fernanda falou, eu sou o Joilson Xavier. Eu faço doutorado em genética na UFMG, com orientação do professor Luiz Alcântara. E eu tenho alguma experiência, né, com sequenciamento de arbovírus, né? Então, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. E a gente vai falar um pouco sobre esse processo de sequenciamento e geração de dados genômicos, né, a partir desses vírus. Como a Fernanda falou, como eu já falei, eu sou orientado pelo professor Dr. Luiz Carlos Júnior Alcântara, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre análise genômica de epidemias de doenças infecciosas. Nesse caso, vamos falar sobre doenças causadas por vírus. Nas últimas décadas, temos observado epidemias de doenças infecciosas se espalhando mais amplamente e de forma rápida e afetando populações maiores. De acordo com esse relatório da ONU de 2018, entre 2011 e 2017, foram registrados mais de 1.300 eventos de epidemias ao redor do mundo. A gente pode ver nesse gráfico. Cada número representa o número de eventos epidêmicos registrados em cada país. Esses eventos, eles podem ser devido à adaptação do vírus a novos vetores, aumento do comércio e viagens globais, principalmente viagens por vias aéreas, problemas devido à urbanização não planejada e impactos ambientais, que podem, então, como queimadas e desmatamentos, que podem, então, contribuir para a introdução de vetores e vírus em novas áreas geográficas. Algumas dessas epidemias que já foram registradas incluem a causada pelo vírus Zika, em 2015 e 2016, nas Américas, quando foram registrados mais de 650 mil casos e eventos de transmissão do vírus Zika no continente americano já foi registrado em mais de 49 países. Um outro evento epidêmico foi o causado pelo vírus chikungunya, entre 2013 e 2014, também nas Américas. Temos a epidemia causada pelo vírus Ebola no oeste da África, entre 2014 e 2016, quando foram registrados mais de 11 mil mortes e mais de 28 mil casos da doença. Temos também a reemergência do vírus da febre amarela, registrado no sudeste do Brasil em 2016, além dos surtos constantes do vírus da dengue, que é endêmico no Brasil e em mais de 100 países ao redor do mundo. E este ano temos, então, a emergência de um novo vírus, do grupo do coronavírus, que inicialmente causou uma epidemia local na China e que posteriormente evoluiu para uma pandemia, causando até hoje mais de 13 milhões de casos confirmados ao redor do mundo, como mostra esse report da ONU, no site da ONU. Bom, aqui nesse mapa, eu mostro os principais vírus que têm sido registrados no Brasil. Então, a gente pode ver a ocorrência do vírus Oropouche, vírus Maiaro, o vírus Zika, o vírus da febre amarela e o vírus chikungunya. Então, diante desse cenário de rápida expansão de epidemias de doenças infecciosas no mundo, com potencial de afetar a economia local e global, tem-se então discutido a necessidade de monitoramento de patógenos
como vírus, com potencial de causar epidemias e danos econômicos e locais ou global. Como a gente pode fazer esse monitoramento? Uma das ferramentas é o uso da genômica. O que é a genômica? A genômica a gente pode definir basicamente como um estudo do material genético de DNA ou RNA completo de um organismo. Por exemplo, o genoma de vírus contém informações genéticas que podem ajudar a compreender, a monitorar e a prever futuras epidemias. Os vírus, eles podem conter tanto DNA como RNA, como seu material genético. E como eu mencionei anteriormente, aqueles vírus como dengue, zika, chikungunya e o novo coronavírus, eles são vírus que possuem RNA. A principal diferença entre essas duas moléculas é que enquanto o DNA, que aqui na tela está na direita, ela possui uma dupla fita, né? O RNA, aqui à nossa esquerda, ele possui uma fita simples, além de outras diferenças com relação aos nucleotídeos, que são essas moléculas que a gente pode comparar como blocos que compõem, né, a molécula de DNA ou de RNA. Mas como a gente pode acessar, então, o genoma de vírus para estudá-lo? Uma das formas é que a genômica ela utiliza a tecnologia de sequenciamento de DNA para analisar essas informações genéticas dos vírus. O sequenciamento ele pode ser definido como uma técnica para ler o DNA, ou seja, determinar a ordem ou a sequência desses nucleotídeos, ou seja, desses blocos que eu mencionei, que compõem a molécula de DNA. O sequenciamento ele surgiu em 1977 e desde então vários protocolos e equipamentos modernos para o sequenciamento do DNA têm sido desenvolvidos, incluindo um sequenciador portátil, como esse que a gente pode ver, que cabe na palma da mão e que pode sequenciar um genoma em 24 horas. No Brasil, esse sequenciador portátil ele já foi utilizado para sequenciar o genoma de vários vírus, ou arbovírus, no caso, vírus que são transmitidos por mosquitos. Nesse projeto chamado ZIBRA, coordenado pelo professor Luiz Alcântara, ele aconteceu nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, e a gente conseguiu caracterizar a epidemia tanto do vírus Zika quanto do vírus chikungunya e, recentemente, do vírus da dengue. Mas como e por que sequenciar o genoma desses vírus? Bom, a informação genética presente nessas sequências, né, que eu mostrei na imagem anterior, ela permite conhecer as propriedades bioquímicas e hereditárias dos organismos. E essas informações nos ajudam a compreender as doenças causadas por esses vírus e ajudam no desenvolvimento de vacinas. O sequenciamento também permite monitorar o aparecimento de novas variantes ou linhagem de vírus. Então, naquela imagem anterior, aqui, a gente tem essas proteínas, que são de uma parte do envelope do vírus da Zika, e elas foram modeladas computacionalmente, e cada uma delas foi isolada em uma região diferente no mundo, mostrando variações presentes nessa proteína. E a gente pode utilizar essas variações nos estudos para encontrar melhores candidatos para vacinas, por exemplo. Então, como eu falei, o sequenciamento ele permite esse monitoramento da diversidade viral, a identificação de genes, a identificação de genótipos ou linhagens e o aparecimento, né, dessas novas linhagens. Além disso, com a aplicação de ferramentas de bioinformática para analisar as sequências genéticas, é possível também estudar a evolução dos vírus, identificar os eventos e os possíveis locais de introdução e dispersão de um vírus, assim como a possível data de introdução desse vírus no local onde foi registrado, por exemplo, um surto ou uma pandemia. E com essas informações, nós também podemos analisar o padrão de transmissão de um vírus, permitindo, então, a identificação de grupos e áreas em risco.
Então, nesta figura, temos um exemplo de estudo que utilizou dados do sequenciamento do vírus da febre amarela, coletado em 4 estados do Brasil, e a reconstrução e dispersão desse vírus pela região sudeste do Brasil. Em outro exemplo, um estudo gerou o primeiro genoma completo do coronavírus isolado na China, e a sequência genética gerada nesse estudo permitiu identificar que o vírus era semelhante ao outro vírus encontrado em morcegos, e essa primeira sequência foi compartilhada com a comunidade científica internacional, permitindo então o desenvolvimento de testes de diagnóstico mais específicos para o novo coronavírus. Então, aqui à direita nós temos uma árvore filogenética, onde a seta está mostrando em vermelho, temos a sequência do novo coronavírus que foi isolada na época na China, e logo embaixo temos 2 sequências de coronavírus isolados em morcegos, né? Indicando que eles eram relacionados evolutivamente. Mas vocês podem perguntar como é feita, então, a análise desses dados genômicos. Bom, primeiro, todas essas sequências genômicas, que já foram publicadas em artigos científicos, elas são depositadas em bancos de dados públicos. Um desses bancos é o GenBank, que contém dados genéticos de diversos organismos, e no GenBank a gente pode baixar, pesquisar e baixar essas sequências. Então aqui eu coloquei uma foto do site do GenBank, como que aparece, e na barrinha o usuário ele pode pesquisar a sequência, o genoma do organismo de interesse. Em seguida, as novas sequências que são geradas durante o sequenciamento, elas podem ser comparadas com outras sequências antigas e depositadas nesses bancos de dados. Esse processo de comparação a gente chama de alinhamento. E através do alinhamento, podemos identificar regiões similares e divergentes entre essas sequências alinhadas. E essas diferenças entre as sequências, elas marcam a história evolutiva entre os organismos analisados. Nessa imagem que eu coloquei, temos um alinhamento, onde a seta está marcando. Cada linha na horizontal é uma sequência de um organismo e elas estão sendo comparadas com sequências de outros organismos. Esse é um resultado muito comum de um alinhamento. Então, com o arquivo de alinhamento, nós podemos, então, construir árvores filogenéticas. Essas árvores filogenéticas, elas são hipóteses que representam visualmente as relações evolutivas entre as espécies. As árvores filogenéticas, elas podem fornecer informações sobre a origem evolutiva das sequências, a ordem, né, dessas sequências. A árvore também pode nos ajudar a identificar os primeiros casos de uma epidemia, as rotas de transmissão, a taxa de evolução de um vírus e a divergência de linhagens. Nos últimos anos, vários métodos têm sido propostos para a construção de árvores filogenéticas, a partir de sequências genômicas. Essas 2 figuras que estão aí no slide, elas são de 2 populares programas que utilizamos para construir árvores filogenéticas. Eles utilizam diferentes modelos matemáticos para calcular aquelas diferenças entre as sequências genômicas, né, que foram alinhadas, e então estimar ou construir uma árvore filogenética que tenha um maior suporte estatístico entre as diversas possibilidades de árvores que podem ser construídas. Como exemplo, eu trouxe essa árvore filogenética construída utilizando dados de sequências do vírus chikungunya, que sequenciamos no Rio de Janeiro, durante o projeto Zebra, que eu mencionei, e a análise dessas sequências nos permitiu estimar a possível data de introdução do vírus no estado do Rio de Janeiro. Foi entre maio e julho de 2015, indicando então que o vírus estava circulando lá de forma despercebida por 5 meses antes dos primeiros casos confirmados. Nesse outro estudo, que nós também fizemos o sequenciamento de amostras do vírus da febre amarela, armazenadas na Fundação Ezequiel Dias, na FUNED, em 2017
durante o surto de febre amarela que foi registrado aqui em Minas Gerais. Nesse estudo, as nossas análises, utilizando as sequências genômicas que geramos, ela indicou que o vírus possivelmente foi introduzido em Minas Gerais a partir de uma dispersão da região norte amazônica do país. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, mostrando então a dispersão do vírus entre a região, entre o estado de Minas Gerais e outros isolados, né, outras sequências que foram coletadas no estado do Espírito Santo também. Por fim, esses exemplos mostram que a análise de dados genômicos obtidos a partir do sequenciamento de DNA podem ajudar a compreender e responder questões sobre epidemias virais em curso. Dessa forma, esses dados genômicos também podem ser usados para informar não apenas o diagnóstico, mas também a epidemiologia, contribuindo para a prevenção e o controle de epidemias. Muito obrigado. Ótimo, Joilson. Meu intuito era justamente mostrar, né, com esses estudos, o quanto que é importante a gente ter esses estudos, né, de sequenciamento. Aliás, hoje em dia a gente não consegue imaginar os estudos com micro-organismos sem análise do DNA e sem a consulta a essas bases de dados, né? As tecnologias, as plataformas de sequenciamento evoluíram muito, o volume de dados que a gente obtém é cada vez maior, né? Então a gente necessita desses softwares, né? Dessas ferramentas de bioinformática para a gente poder analisar esses dados, como você bem mostrou aí, né? O GenBank eu acho que é o repositório mais comum, né? Mais utilizado porque ele é público, né? E assim também me deixa muito, assim, eu espero que as pessoas tenham compreendido, né? Que a velocidade com que a gente consegue compreender, entender um genoma viral, como um vírus ou outros organismos também funcionam, né? Você bem colocou a bioquímica, a história evolutiva deles, o quanto isso é importante para a gente compreender o vírus e, com isso, propor, como você bem colocou, né? A ferramenta que a gente utiliza hoje de qPCR para identificar o vírus, ela só é possível com essa alta precisão em função desses estudos, né? E a gente já está aí, né, com menos de um ano do Covid circulando, a gente já tem várias vacinas candidatas, graças a toda essa evolução aí nos estudos, né? Quando que a gente, por exemplo, lá na gripe espanhola, no ebola, isso era completamente inimaginável, né? Então, como a gente evoluiu nesse sentido? Até a geração, né, das sequências para esses vírus também foi recorde, né? Em pouco tempo a gente já tem milhares de sequências do coronavírus já depositadas, enquanto que para, por exemplo, chikungunya ou para zika, levou um tempo até chegar no número de centenas, sabe? Então, a tendência é que a gente consiga gerar cada vez mais dados genômicos, mas é importante lembrar também que as técnicas clássicas, né, da epidemiologia também são muito importantes, porque é preciso que essas duas abordagens, né, a abordagem mais clássica da investigação epidemiológica, com essa abordagem mais moderna da genômica, elas trabalhem de forma integrada, porque a informação genômica ela tem suas taxas de erros, né? Então a gente precisa confirmar essas informações com outros dados de outras fontes. E a gente tem feito muito isso, né, de comparar tanto os resultados das análises genômicas com resultados de análises epidemiológicas mais clássicas. É isso mesmo. Tentar corroborar essas conclusões. Como eu falei, a árvore filogenética ela é apenas uma hipótese, né? Então, a gente precisa sempre estar coletando mais dados para tentar confirmar e corroborar aquela hipótese. Claro, dependendo do método que você utiliza, você sempre vai ter algum erro aí, então com certeza se cercar de vários métodos, de vários algoritmos, né, é super importante. Então tá, eu te agradeço muito, né, você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande com esse trabalho com os vírus, então ninguém melhor do que você para falar aqui sobre isso.
Eu estou aprendendo bastante também. Claro, a gente está sempre aprendendo, é isso mesmo. Então, muito obrigada, né? Você está Obrigado participando também, aqui Fernando, pelo convite. imagina, você está participando aqui do último seminário desse projeto, então a gente está fechando hoje, e eu espero que a gente tenha conseguido deixar claro a importância, né, da ciência, desses estudos, para que a gente possa cada vez mais compreender essas doenças e evitar até que elas apareçam, né, se Sim, para possível. previsão e É, controle. isso mesmo. Então tá joia. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.